Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, começando mais um vídeo com você, quero mais uma vez pedir o seu carinho se inscrevendo no nosso canal. Quero falar com vocês agora sobre o caso de Adélio, da famosa facada no presidente Jair Bolsonaro. Agora, vão reabrir o caso do Adélio e, pelo que se consta na imprensa, vão quebrar sigilo do advogado, vão investigar pessoas que, se depois não restar provado que não teve nada sobre o caso, terão suas vidas arrasadas pelo Brasil afora. Eu queria colocar umas considerações que eu considero importantes e fazer uma pergunta a quem me ouve e a quem me vê agora. Assassinatos de presidentes de república ou de candidatos a presidentes no mundo, qual foi a vez que alguém teve conhecimento de uma tentativa de assassinato ou um assassinato à facada que não fosse o assassinato de Júlio César, com a colaboração de Brutus, seu filho, e com a facada ou apunhalada dada pelo Cássius, lá atrás na história, antes de Cristo. Então, afora isso, todos os atentados que aconteceram envolvendo políticos, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes no mundo afora, sempre acontecerá tiro. Por quê? Quem tenta dar uma facada sabe que dificilmente vai escapar da prisão se não tiver ali menos do que 5 pessoas. Será automaticamente agarrado. Eu pergunto aos senhores o seguinte: como uma pessoa achava que iria furar um candidato à presidência da República, no caso Jair Bolsonaro, guardado por 38 agentes federais lhe dando proteção? Só de segurança existiam 38 homens. Mas o cara deu. Pelo menos, desculpe, parece que deu. Mas o que é importante? Se você estiver num grupo de amigos e alguém chegar para dar uma facada no amigo seu, você faz o quê? Ele sai dali? Não. Ele vai apanhar igual um cachorro louco, não vai? Pois é. O Adélio não levou um tapa. Os senhores conhecem as polícias federal, militar, civil. São homens preparados para usar a força. Eles não dão moleza para ninguém, mas deram moleza para o Adélio. Existe um filme que eu recomendo aos senhores, de mais de 1 hora de duração, que mostra toda a trajetória daquele dia e vai mostrar a você claramente que Adélio era conhecido dos seguranças do presidente Bolsonaro. Mas você precisa ver o filme, porque não adianta Paulo Nunes falar, que não vai convencer. Você tem que ver. E aí, você vendo, você tira a sua conclusão. Bom, essa coisa foi feita, mas tem um outro fato que eu considerei muito interessante, que o Adélio aprendeu a atirar no mesmo clube de tiro que o filho de Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, treinava. E eles se conheceram lá. Agora, um homem que morava em Minas Gerais, estranhamente, numa pensão, 15 dias na pensão que ele estava morando, aprendendo a atirar em Santa Catarina, com que dinheiro, se ele estava desempregado? Um outro detalhe interessante a se chamar: por que ele não usava o seu celular e gostava de usar Lan House para fazer os seus comunicados? Não quero levantar outra suspeita, mas entendo que numa pensão
de Juiz de Fora. Não era bem um hotel, era uma pensão. Uma pensão simples, de uma senhora simples. Essa senhora morreu depois da facada. E tudo você tem que desconfiar no Brasil. Não dá para você acreditar em tudo. Principalmente quando você tem algum tipo de conhecimento de trabalho militar, fundamentalmente na sabotagem. E você conhecendo, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, é de ficar perplexo. O cidadão fura o presidente Bolsonaro, né? Não sai sangue nenhum, também outro ponto, mas os peritos dizem que é possível, nós não vamos discutir com a ciência. Mas o fato é que Adélio foi julgado como maluco e ficou inimputável. Mas eu tenho informações, que eu não posso dizer que são seguras, de que Adélio será libertado ano que vem, entre os meses de setembro e outubro. E daí Adélio vai contar uma história. O que eu quero dizer? Que se a história de Adélio for verdade ou mentira, ela vai alterar a eleição de novo. Porque até hoje, a família Bolsonaro quer atribuir à esquerda, e claro, notadamente para atingir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele ia ganhar aquela eleição passada. Aí o juiz Sérgio Moro aprontou e conseguiu a complacência do Supremo Tribunal Federal, que só veio arrepender depois. E também com apoio do todo-poderoso ministro do Exército. E eu não quero julgar ninguém, mas parece que ele já está pagando pelo que aconteceu com ele. Era um fato que a eleição era Lula que ia ganhar, não era? Foi colocado Haddad não é Lula. Agora, de novo, era para ser Haddad. Lula não queria ser candidato. Mas acontece que Lula lidera todas as pesquisas, então é anormal você liderar e falar, não quero por quê? Claro que eu volto a dizer, o Partido dos Trabalhadores ele não tem 50% dos votos, mas tem 40%. Mas esses 10 precisam ser buscados através de acordo, esse é o entendimento de qualquer um que entende política. Mas você pode ter fatos e atos que venham a corroborar para que aquelas pessoas que poderiam fazer uma aliança à esquerda pendam para a direita como fizeram com Jair Bolsonaro. Porque a eleição passada era trabalhada para que Geraldo Alckmin vencesse as eleições. E aí surgiu o caso da facada. E acabou a eleição caindo no colo de Jair Bolsonaro. Por que eu digo isso, senhores? Porque você vai experimentando as coisas que vêm acontecendo. E eu sempre aprendi com uma pessoa que me ajudou muito no pensamento da vida, que não existe nada desfocado. É você que olha mal. Que não existe nada solto, que é tudo amarrado. Uma coisa vem puxando a outra. Aí são sucessivas mentiras que você vai percebendo, e aí você vai fechando o seu pensamento olhando sempre às laterais e nunca olhando só em frente. Toda vez que você manda a pessoa só olhar para frente, é porque você não quer que ela veja nada que ela pode enxergar, tanto nas laterais ou o que vem atrás, né? É você vir aquele cara de uma direção só. Então, explicado isso, por que a Polícia Federal, em 2 inquéritos longos, entendeu que não houve participação de ninguém e que Adélio trabalhou sozinho? Por que depois do processo arquivado, o juiz do TRF1 resolve reabrir o caso, né, na boca de uma eleição?
Porque nós vivemos num país muito interessante. A polícia espanhola pega um sargento brasileiro que saiu do avião reserva do presidente da República, ou seja, se desse um problema no avião principal, o presidente da República viajaria no avião reserva. Avião da presidência da República não pode ser revistado em país, lugar nenhum do mundo. Então, nenhuma polícia entra no avião da presidência da República. Entenderam? Só que dentro desse avião tinha 39 quilos de cocaína. Mas a polícia só pegou por quê? Porque o cidadão, ao sair do aeroporto, estava tão seguro de si, a carga dele foi dada com uma umidade exagerada. E os espanhóis entenderam, como acontece no Brasil, de que o cidadão estava levando material orgânico. E ele disse que era queijo. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que ela veio da Europa e ficou chateada porque todo salame que ela trouxe de lá, aquelas coisas deliciosas, o cara pegou e jogou tudo fora no aeroporto de Guarulhos. Não pode. E o Ministério tem essas defesas para o povo, né? Então o que acontece? Como era queijo, seria destruído no aeroporto. Que queijo, que nada. Não teve cachorro farejando nem nada. Quando abriu era cocaína. Mas mesmo assim, essa cocaína que foi presa, foi apanhada com esse sargento, o pessoal que apoia a ala bolsonarista diz que não, que aquela carga era do governo Lula. Entenderam? Então, para você se acostumar com o que vai acontecer aqui adiante. Então, contando isso, o cidadão foi preso, o sargento, teve uma pena de 6 anos e meio de cadeia, aceitou a pena, é mentira, nunca falou o nome de ninguém, ele vai segurar a pena dele, porque alguma vantagem ele vai tomar. Mas as investigações no Brasil levam ao envolvimento de 4 oficiais de alta patente. E está mantido segredo de justiça nisso. Vai perguntar por que Paulo Nunes sabe, alguém me confia, mas não vou falar para vocês. Daí então tem gato na tuba. Mas a ideia é o quê? Se puder colocar isso no colo da oposição, vamos colocar. Que é o trabalho que está sendo desenvolvido para poder tentar dizer, como eu estou falando tentar, porque quem falou foi o presidente da República, que o ex-presidente Lula estaria envolvido com narcotráfico. Mas o Brasil é um país estranho, como eu disse. Encontraram um avião no Espírito Santo com 4 toneladas de cocaína. Mais de 10 vezes a coca espanhola. O avião era de um senador de Minas e o piloto era funcionário da Assembleia Legislativa de Minas e tinha enchido o avião de querosene de aviação com a nota fiscal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu pergunto aos senhores, qual providência foi tomada? Nenhuma. Entenderam? Então, no jogo da política, vem muita coisa. Não é fácil alguém deixar um cargo de presidente da República numa boa. Não que eu quero dizer o presidente em si, mas todos aqueles que mandam nele. Porque passam a ilusão para a população que o presidente da República pode nada, é mandado por outros. São outros interesses que fazem o presidente da República no Brasil e no resto do mundo. Não existe essa história do cara ser um rei para dizer que manda e desmanda. Não acontece. Então, agora o caso Adélio volta. E eu não duvido nada que Adélio voltando, mesmo sendo inimputável, mesmo seu depoimento não valendo nada, porque se ele é declarado doido, ninguém pode acreditar no que ele vai dizer. Mas ele pode simplesmente dizer que quem deu a faca a ele foi Lula, que foi Lula que pagou a escola de tiro para ele, que foi Lula que fez, que Lula que aconteceu. Pode ser. O que eu quero dizer é que com isso você mancha o outro candidato. E esse é o que eu digo, é a sabotagem, que não tem quem saiba mais de sabotagem do que militar.
Eu não estou dizendo que o militar é desonrado, não. É que ele aprende a sabotar. Ele sabe, pode não fazer, mas que sabe, sabe. Quem é militar em conquista sabe disso. Né? Eu, quando estava no tiro de guerra, o sargento Salles me chamou e mais 6 colegas, que nós fizemos um pacto de jamais dizer o nome um do outro, e podia até contar o fato, mas nunca diria quem são eles, e nos ensinou a fazer uma série de sabotagens na cidade de Vitória da Conquista, mas era apenas para aprender, né? Aprender a sabotar os pontos principais da cidade. E nós aprendemos. Inclusive, um plano para invadir o batalhão da Polícia Militar. Não era para acontecer não, gente, era para aprender. E eu fiz uma argumentação, falei, peraí, sargento, mas com 6 homens a gente invade? Ele falou assim, basta você saber quem é que está na guarda, se são 2 ou 3, quem é que está gerenciando o quartel, e de repente pode ser 6-6. Né? Olha só, pode ser 6-6, não sei, não vou falar também, vou prejudicar o batalhão da polícia. Mas o fato é que a gente aprendeu como é que entrava e como é que saía. Né? Não sei se vocês viram os casos da ditadura militar, onde as bancas de revistas eram explodidas, né? Onde bombas eram colocadas dentro de cartas. Tudo isso é sabotagem. Vocês lembram do Maracanãzinho, onde um capitão e um sargento iriam explodir o show do 1º de maio? E que aí Deus ajudou, que é coisa de Deus, que a bomba explodiu no colo do sargento e feriu, matou o sargento e feriu o capitão. Sabe o que aconteceu com o capitão? Nada, foi promovido. Hoje sabe o que ele é? General. Então, para que vocês entendam o que pode acontecer no Brasil, para que você bote as barbas de molho até o dia que possamos ter eleições limpas e saudáveis no nosso Brasil. Mas não duvide que tudo é possível com essa recuperação de Adélio. E olha, quem conseguiu a recuperação é um cidadão que se intitula como advogado, eu esqueci a expressão, não é o verdadeiro, mas é o advogado paralelo da família Bolsonaro, o tal do Youssef, aquele que escondeu o Fabrício Queiroz, levou para o hotel, levou para a casa de um amigo, levou para o apartamento e no fim colocou na casa dele, onde a casa tinha um nome de escritório. Esse rapaz, junto com sua esposa, ganhou até hoje no governo Bolsonaro, quer saber quanto? 560 milhões de reais. Certo? Projeto da mulher, projeto dele. Estou dizendo que foi dado. Não sei se estão fazendo, mas essa bagatela foi parar no bolso deles. Entenderam? Fazer igual o André Cairo. Entenderam?